O Espírito Santo a gente não vê ele, a gente sente ele. Como é que vocês vão ver o Espírito Santo em mim? Como é que eu vou ver o Espírito Santo na vida de vocês? Nós conseguiríamos enxergar o Espírito Santo entre nós através do brilho, através de uma postura cristã, de um testemunho. Agora, quando o Espírito Santo ele se torna visível, ele se materializa. E aquela materialização é um poder de Deus que está indicando que ali tem uma ação do Espírito Santo. Você não está vendo o Espírito Santo, mas você está vendo a manifestação se materializando ali. É aonde que as pessoas olham e dizem: ali é Deus, ali foi Deus. Não, ali é um milagre, ali é o poder de Deus. Porque aquele sinal, ou os sinais, é a manifestação visível de Deus. Então você vê que a alegria que aquele rapaz chorou. Obrigado, Senhor. Eu não estou sentindo mais dor. Você vê que a irmã, as filhas dele falavam: não, pastor, ele não podia bater o pé, ele não podia, você andava há mais de um ano que ele não sabia o que é se abaixar. E ontem ele conseguiu. Ainda dava assim um pouquinho meio, é porque é como se a pessoa volta a aprender a andar de novo, que não tem firmeza. Ali eu expliquei a ele que ele precisa estar constantemente fazendo exercícios nas pernas, né? Ou uma fisioterapia para. Mas, graças a Deus, Deus operou ontem ali naquele lugar. Quanto custa um milagre desse? Não é, irmã Lígia? Não tem dinheiro que pague. Primeiro, as dores que ele vinha sentindo. Primeiro, uma situação que ele perdeu a mobilidade. Não tem dinheiro que pague isso. E muitas das vezes nós, como igreja, a gente nem valoriza isso. Aí eu já vi hoje uma postagem, irmão Nando. O cara diz: não, eu acredito em milagre, mas por que você usa óculos? Use sua fé também para. Eu disse: nós somos seres humanos, nós estamos envelhecendo, nós somos passivos de tudo que é problemas físicos. Não é porque é crente, não é porque tem o Espírito Santo, que a gente não vai ficar doente. Paulo teve doentes, muitos de seus discípulos também adoeceram. Eles não morreram, exceto um que teve morte por velhice, João. Mas dentre os discípulos de Jesus, os 11, eles tiveram mortes trágicas. Eles nem experimentaram aquela morte natural por uma enfermidade, porque nós, como seres humanos, a gente não pode ignorar isso. Naturalmente, uma enfermidade vai destruir nosso corpo. É ou não é? Eu estava essa semana no UTI ali do João Alves, na ala vermelha, vendo ali a quantidade de paciente, tudo entubado, tudo, pessoas já no último estágio, outros estão lá sedados. E eu me paro e disse: um dia se eu não tiver uma morte assim fulminante, eu vou estar também nesse meio aqui também. Ou não? É onde a gente bota a mente para um pouco para repensar e dizer: um dia eu posso estar aqui nesse lugar. Como é difícil a pessoa estar lá numa cama, na mesma posição, entubado ali, defecando. Igreja que a gente não para pensar isso. E essa é uma realidade que nós não podemos fugir. Naturalmente, uma enfermidade vai, né, irmã Lígia, destruir o nosso corpo. Não é porque nós temos o Espírito Santo, porque nós somos cristãos,
Agora uma pessoa, mas por que você não tem fé? Por que isso e aquilo? O que nós estamos tratando é de problemas de ordens espirituais. É diferente de problemas físicos. Porém, os problemas de ordens espirituais podem causar também uma sequela no nosso físico. Imagino que quanto mais tempo tem uma entidade maligna no corpo de uma pessoa, vai atrofiando uma parte do corpo, destruindo, matando. E o corpo pode também sentir essas sequelas por questões de problemas. Cadê o microfone? Você entende? Então, por que você não tem fé? Eu disse, eu não estou nos céus ainda, eu estou na terra. No dia que eu estiver nos céus, eu não precisarei, e nós não precisaremos mais orar, nós não precisaremos mais estar evangelizando, falando de Jesus. Lá no céu nós estaremos glorificando o nosso Deus 24 horas. Então você vê que como as pessoas até, e isso é normal, porque tanto ódio de Jesus, os milagres que estavam acontecendo, estava causando inveja na religião, estava causando ódio nos religiosos. Você vê que quando o apóstolo Pedro, ele estava libertando as pessoas, curando pelos milagres, o que aconteceu? Foi preso. Paulo a mesma coisa, é tanto que Paulo na cadeia lá, quando as autoridades foram soltar eles, eu vou soltar, agora vocês estão proibidos de falar o nome de Jesus, vocês estão proibidos de fazer isso. Isso é normal. Então se eles, o próprio Jesus foi taxado de curador, de enganador, o próprio Jesus foi chamado filho de Belzebu. O próprio Jesus, chegaram os fariseus e falaram para ele: você, Jesus, é filho de prostituta. Imagine, irmã Lígia, imagine cada um de vocês. Então os fariseus estão por aí. Aí eu respondi para eles: olha, eu creio que você deve ser homem de muita fé e me paz, né? O que você tem feito em prol das almas, porque aí eu quero aprender. Vamos repartir isso aí. Mas é assim mesmo. Irmã Lígia quer falar. Pastor, é só um versículo. O Senhor faz raiar o sol sobre os justos e injustos. Eu acho que diz muito sobre isso, né? Nós sabemos que o sol em excesso, ele vai causar câncer. Sim. E envelhecimento, adoecimento, desidratação, a quem ficar muito em excesso, para os justos e para os injustos. É uma realidade que às vezes nós não queremos aceitar, não é? A nossa mente é muito limitada para entender, e nós não devemos questionar Deus por quê, e por quê. Nós estamos aqui, nós somos passivos de tudo, igreja. A gente está aqui agora, a gente não sabe o que pode acontecer daqui a alguns segundos. Precisamos que estarmos alinhados com Deus, uma vida alinhada com o Senhor. Amém?